Olá, meu nome é Thaís, nosso grupo também é composto pelo Marcelo e pelo Renan, e essa apresentação está sendo realizada para a matéria de Métodos Experimentais em Engenharia na Universidade Federal do ABC. Nós vamos abordar o assunto Sistemas de Primeira Ordem, Ajuste de Curvas, Crescimento Populacional do município de Santo André pelo modelo de Verhulst. Uma equação diferencial ordinária, ela envolve uma função incógnita y igual a y de x e suas derivadas, sendo x uma variável independente, como nos seguintes exemplos apresentados. Ressalta-se que a solução da equação diferencial ela é diferente de uma equação simples, ela é uma função e não um número. A ordem de uma EDO pode ser entendida como a ordem da mais alta derivada da função incógnita que ocorre na equação. Desta forma, os exemplos de 1 a 3 possuem ordem 2, enquanto o exemplo 4 pode ser considerado uma EDO de primeira ordem. Seja uma equação diferencial m de xy dx mais n de xy dy igual a zero, sendo m uma função apenas da variável x e n uma função apenas da variável y, pode-se descrever a equação apresentada. Este é o formato de uma equação diferencial separável. Desta forma, cada membro da igualdade possui uma função com apenas uma variável, permitindo a realização de uma integração com maior simplicidade. As EDOs, elas são utilizadas para equacionar modelos de diversos sistemas mecânicos, reações químicas, investimentos com juros compostos, dentre vários outros. Neste trabalho, nós optamos por estudar o uso de EDOs em modelos de crescimento populacional. Estimativas de crescimento populacional são imprescindíveis para diversas áreas teóricas e aplicadas do conhecimento, como, por exemplo, na microbiologia, no dimensionamento de estruturas urbanas e direcionamento de políticas públicas, na gestão da diversidade genética de populações e no campo da biologia da conservação de espécies. Desta forma, nós optamos por aplicar o modelo de crescimento logístico de Verhulst para a cidade de Santo André, de forma a obter o valor da constante de tempo. Foram utilizados os dados referentes à população do município ao longo de um período de 10 anos. Em 1798, o matemático Thomas Malthus propôs um modelo de crescimento populacional, supondo que a variação de uma população entre dois instantes t e t mais 1 é proporcional à população no instante t. Essa proporção se dá através de uma constante k. Então, aqui nós temos a representação dessa lei na sua forma diferencial e a resolução através do método de separação de variáveis. O modelo de Malthus possui algumas limitações, principalmente por pressupor que esse crescimento populacional se dá sem limites, sem considerar o impacto de condições ambientais no crescimento das populações. Então, por isso, hoje em dia ele tem uma aplicação mais restrita, por exemplo, em casos do crescimento inicial de uma colônia de bactérias, onde a escassez de recursos ainda não está impactando na velocidade de reprodução da colônia. 40 anos depois, em 1838, o matemático Pierre Verhulst propôs um outro modelo de crescimento populacional, denominado modelo de Verhulst de crescimento logístico. Esse modelo, diferente do modelo malthusiano, leva em consideração a existência de um limite máximo populacional, limite esse estabelecido pelas condições ambientais quaisquer, às quais essa população está submetida, como escassez de recursos, por exemplo. Então, conforme o tempo passa, essa população tende a uma capacidade máxima. E aqui nós temos a representação desse modelo na sua forma diferencial, e lembrando que ele pode ser estudado como um problema de valor inicial, considerando uma população inicial, P de zero. Resolvendo essa equação pelo método de separação de variáveis,
conseguimos encontrar a função da população em relação ao tempo. E isolando nessa função a constante de tempo R, chegamos à expressão que será utilizada para analisar a constante de tempo de crescimento populacional no município. Para a demonstração do modelo de crescimento populacional logístico de Verhulst, o modelo foi aplicado ao crescimento populacional do município de Santo André, no estado de São Paulo, do ano de 2011 a 2021. Os dados foram obtidos através da Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados, o SEAD. Para a obtenção da constante de tempo do nosso modelo de crescimento populacional, nós replicamos um método utilizado em um estudo de crescimento populacional na cidade de Tupãssi, no estado do Paraná, de 2020. Primeiramente, foi obtida a população máxima, parâmetro que separa o modelo de Verhulst do modelo de Malthus. Isso foi feito com o auxílio da ferramenta de ajuste de curvas do Excel. Assim, obtivemos a função f de x igual a 0,9553x mais 32.352. Com a equação da reta, obtida através do ajuste de curvas, nós adotamos f de x igual a x como a população máxima. E adotando o ano de 2011 como a condição inicial, ou seja, o t igual a zero do sistema, nós podemos obter a fórmula da constante de tempo do crescimento populacional de Santo André ao substituir esses valores na fórmula da constante de tempo isolada. A fórmula então foi aplicada a todos os anos amostrais, com exceção de 2011, que corresponde à condição inicial t igual a zero, e o ano de 2021, cujo crescimento populacional só pode ser determinado sabendo-se a população do ano seguinte, de 2022. Foi determinado que a constante de tempo R será definida como a média dos valores de constante de tempo obtidos e a sua incerteza como o desvio padrão da média desses valores. Assim, foi obtido um valor de 0,0478, com incerteza de mais ou menos 0,00051. Esse valor baixo de incerteza, com 5 casas depois da vírgula, pode ser explicado pela baixa variância nas constantes de tempo utilizadas no cálculo dessa média. Então, como considerações finais, devemos destacar que a modelagem de crescimento populacional, por ser um sistema complexo, envolve diversas grandezas de influência. E dessa forma, o método possui validade somente dentro de um intervalo limitado de situações, assim como o método malthusiano. Além disso, devemos levar em consideração que existem incertezas nos próprios métodos de contabilização da população, seja ele através de um censo ou de uma amostragem estatística. O modelo de Verhulst não prevê a interferência de distúrbios externos no crescimento populacional, como, por exemplo, mudanças socioeconômicas, surtos epidêmicos, migrações. Qualquer alteração drástica que se dê pontualmente não está prevista nesse modelo, o que acaba aumentando ainda mais a incerteza no processo. Porém, foi possível encontrar a constante de tempo do crescimento populacional de Santo André com uma incerteza do tipo A aceitável, através do desvio padrão da média do valor, né? Essa incerteza é inferior, na verdade, ela é aproximadamente 1% do valor da constante de tempo. Então, dessa forma, a gente pode considerar que foi um método adequado para se encontrar essa constante. Aqui estão algumas das referências que nós utilizamos. Muito obrigado.